atravancar a luta. Eu particularmente não sou assim uma leitora do Malcolm X. Eu admiro muito a luta, já li sim materiais, é muito importante ter esse contato inicial com a obra dele, mas eu não me identifico tanto com as estratégias táticas de luta dele, então acredito que tem um pouco disso também. E aí, muitas vezes, a gente vê essas dificuldades de diálogos dentro desses espaços de movimento social, porque as pessoas, elas partem de projetos políticos diferentes, né, para solucionar o mesmo problema. Então, é totalmente comum que isso aconteça. Acho que a nossa grande dificuldade, o nosso grande desafio é como fazer com que isso não seja um empecilho para que a gente avance coletivamente, né? Acho que a gente está tentando construir aí essa alternativa que não está dada, está em construção, né? Gente, já tá gravando? Já tá gravando. Ai, meu Deus. Ai, vocês vão me avisar, eu tô aqui parada, não tô interpretando nada. Não tem problema, agora vai começar mesmo. Tá bom. Só pedir pra vocês não passarem muito do horário, porque hoje eu tô sozinha, tá bom? Tá bom. Obrigada. Mas até uma 8h10, tá tranquilo. Mas Obrigada. quando for assim, avisem a gente, porque eu tô aqui toda bonita, esperando visualizar. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença da nossa mediadora, Delza, que é cientista social e mestranda em Sociologia Política pela UFSC. Queria também agradecer a nossa intérprete, Stephanie. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que é o significado de emancipação para as mulheres negras. Então, é com você, Delza. Beleza. Boa noite, então, a todas, todos e todes. Eu quero iniciar falando que a gente tem aqui no privado uma notificação da Cláudia, que tem uma pessoa que está tentando entrar e não consegue. De repente, tentar solucionar isso aí, para a galera não perder parte do debate. Mas é isso, então. Quero agradecer mais uma vez a presença da Stephanie pela participação, pela tradução, que está viabilizando que a gente consiga garantir a acessibilidade do espaço. Agradecer mais uma vez ao CACIG e ao movimento Mulheres em Movimento por ter organizado esses 3 encontros que estão se dando numa sequência nas segundas-feiras e que está possibilitando que a gente possa fazer essa troca aqui. Então, vamos lá. Como a gente tem pouco tempo, né, e não vamos passar aí o horário da tradutora, eu quero começar, então, com esse capítulo 5, que é o que está previsto para a gente conversar sobre ele hoje. O capítulo 5 tem o seguinte título, né? O significado de emancipação para as mulheres negras. Aí você lê eu que estou super na vibe da educação, né? Fui rever minha resenha que eu fiz em 2016, e aí eu falei, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, né? E, nossa, já elaborei um monte de coisa depois disso, né? Principalmente sobre a questão do cárcere, que aparece ali no capítulo. E a Davis, então, inicia com uma citação do Du Bois, que é um crítico da criminologia crítica negra, o nosso grande referencial para quem debate criminologia crítica com uma perspectiva racializada. E o Du Bois, ele é referência justamente por ele conseguir ter feito um trabalho, né, por ele ter feito um trabalho muito importante, mostrando as raízes muito próximas entre cárcere e escravidão. Então, a gente tem esse teórico que não pensou somente isso, mas ele tem outros livros, né? Então, tem As Almas do Povo Negro também, que é um livro bem bom, assim, que vai dialogar muito, assim, com as ideias do Malcolm X também, para pensar os processos de libertação da população negra. E eu, particularmente, super indico para quem está tentando ter acesso a um debate mais teórico, mais pesado, de compreender mesmo as raízes de muitos dos problemas que a gente enfrenta. Então, tem essa citação que se inicia, e aí eu vou ler para vocês rapidinho. Maldita seja Canaã, gritaram os sacerdotes hebreus. Seja um servo dos servos para seus irmãos. Os negros não são servos? Ergou. Foi sobre esses mitos espirituais que se fundou o anacronismo da escravidão americana. E foi essa degradação que transformou em empregados domésticos os aristocratas dos povos de cor. Com a emancipação, o trabalho doméstico deixou de ser atrativo para o negro. O caminho da salvação para a multidão emancipada do povo negro não atravessava mais a porta da cozinha, os seus grandes salões e a varanda sustentada por pilares do lado de fora.
Esse caminho consiste, como todas as pessoas negras logo descobriram e sabem, em escapar da servidão doméstica. Então, esse capítulo, eu quero iniciar dizendo que ele vai trabalhar 3 pilares, né? Que estão 3 questões estruturais que estão intimamente ligadas, que é o cárcere, o trabalho doméstico, né? E o cárcere, o trabalho doméstico e a escravidão. Então, essas 3 instituições, a gente percebe que elas estão intimamente ligadas e que elas costuram e reconfiguram uma nova história para a população negra afro-americana dos Estados Unidos pós-escravidão. Então, a gente tem, nessa primeira página, uma espécie de uma... a Davis, ela tenta situar, né, o leitor para entender como foi que se deu o processo da saída do processo de escravidão para automaticamente as mulheres negras serem jogadas no trabalho doméstico. Ela vai falar, olha, a gente tem aí 25 anos, né, então um quarto de século, que se passou o processo de abolição da escravatura aqui nos Estados Unidos, ou seja, ali por volta de 1890, que é 25 anos depois da libertação. E a gente percebe que as raízes do trabalho doméstico, elas estão agora ditando os novos rumos da vida da população afro-americana. E a gente precisa falar que isso está intimamente ligado com o fato da superexploração. Então, já aparece um debate sobre capitalismo muito profundo nesse texto, como todos os textos da Davis, mas eu acho que esse capítulo 5, o capítulo 4 e o capítulo 5 é onde a Davis vai realmente começar a mostrar, mesmo assim, como o capitalismo vai ditando novos rumos da população afro-americana e da população negra no mundo, sobretudo, a partir dessa nova configuração socioeconômica, enfim, de regime econômico mesmo. E ela vai falar que a ideia do trabalho pela dívida, né, a partir da exploração da dívida, é o que vai fazer com que sustente muito do trabalho doméstico nos Estados Unidos para as mulheres negras. Então, a gente tem uma situação em que essas mulheres, ao serem submetidas às condições de trabalho doméstico, então, ela pontua, né? Essas mulheres, elas não estão de maneira alguma menos oprimidas do que os homens que estavam labutando o dia inteiro, né? Então, não é porque essas mulheres estavam, sei lá, trabalhavam na agricultura como meias, arrendatárias ou assalariadas, que elas estavam trabalhando menos ou mais do que os homens negros nas mesmas condições. Muito pelo contrário, a gente tem aqui uma situação que ela vai dizer que chega a ser, e muitas vezes, pior do que na situação da Guerra Civil. E ela justifica, né? Ela vai dizer que o que a gente teve como resultado de emancipação, na verdade, foi uma grande quantidade de pessoas que se viam no estado indefinido de servidão pela dívida. Então, ela situa a gente mostrando que as pessoas que arrendaram a terra, elas iam adquirindo automaticamente uma dívida. Chegou ao ponto de proprietários das terras, exigirem 30% da participação. Então, se passava o final do ano, essa pessoa tentava pagar essa dívida e não conseguia. E precisava continuar trabalhando naquela terra para conseguir se sustentar. E aí elas iam acumulando essas dívidas. Chega num determinado momento que para essas pessoas conseguirem quitar as suas dívidas, né, elas, ao não conseguirem quitar essas dívidas, elas são submetidas também num processo de punição. Então, a gente já identifica aí as raízes do cárcere, né? E como que o cárcere vai se tornando como um complexo industrial, como é que ele vai sendo incentivado pelo próprio Estado norte-americano e tem como um principal alvo a população negra, né, as chamadas pessoas de cor, lá no Velho Sul. Então, as pessoas não conseguiam pagar, né, os agricultores não conseguiam pagar esse percentual e eles adquiriam uma dívida da qual eles não conseguiam se desvencilhar. O que acontecia? Era feito, então, um processo de contratação de pessoas encarceradas, e isso, a ideia do trabalho forçado, né? Então, muitas dessas pessoas que iam reclamar dessas dívidas acabavam sendo punidas. Então, a gente nem precisa explicar que a punição, ela não necessariamente ela precisa ser legitimada com provas, né? Então, essas punições, elas se davam de maneira totalmente arbitrária, e essas pessoas eram aprisionadas, logo, elas eram colocadas, realocadas numa condição agora de exploração a partir do trabalho forçado. Então, há uma relação muito íntima entre
essa nova inserção no mundo do trabalho a partir do trabalho doméstico, que está muito diferente das condições de trabalho doméstico de hoje. Apesar de todas as pesares que a gente tem do trabalho doméstico, hoje a gente tem legislações, a gente tem uma série de garantias que minimamente tentam basilar como é que vai se dar a relação do patrão e do empregado. Nessa época, a gente não tinha isso, a gente tinha acordos, e esses acordos, a gente sabe que existiam pessoas com menos e mais condições de fazer esses acordos valerem ou não. E as mulheres negras eram aquelas que saíam muito no prejuízo. Então, a gente tem aí homens e mulheres negras vítimas desses processos de punitivismo, que o que a gente tem aqui é uma base punitivista, seja para determinar que quem não pague um percentual elevadíssimo da participação daqueles lucros seja punida e tenha que trabalhar mais para conseguir continuar pagando, e caso não conseguisse pagar, era encarcerada e logo também voltava para o trabalho forçado. Então, numa condição agora de não receber, porque o que a gente tem? O governo começa a observar que, poxa, é muito lucrativo eu conseguir manter essas pessoas encarceradas. Então, vamos investir no encarceramento, né? Tem um livro da Davis que ela vai falar sobre... É o livro, né? Estaremos prisões obsoletas. E nesse livro... É um livro bem baratinho, tá, gente? É um dos mais baratos da Davis que você acha traduzido na internet para comprar nas estantes virtual, coisa assim. Eu não sei se tem não sei se ele tem agora na Amazon, mas bom, a Amazon também não é a melhor indicação, né, de compra, mas são onde a gente consegue encontrar mais os livros da Davis. E é um livro muito bom porque mostra toda a genealogia da escravidão nos Estados Unidos. A Davis, ao escrever esse livro, ela está tentando mostrar como foi que os Estados Unidos se tornou o primeiro no ranking de encarceramento no mundo, né? E como foi que ela observou a presença de pessoas negras dentro desse processo de nova escravidão, que ela chama de nova escravidão, que é um encarceramento. E ela vai dizer mais, esse encarceramento em massa para quem, né? Encarceramento em massa é quando a gente tem um processo que a gente não tem controle sobre ele e a gente identifica que, por um acaso, a população que está sendo encarcerada de maneira massiva é a população negra. A gente não está tendo aqui um encarceramento em massa. É um encarceramento produzido, né? Então, ela dialoga muito com o que o Louis Vacan também fala sobre isso. E o Louis Vacan vai dizer que há uma relação muito próxima entre a pobreza que é produzida pelo Estado e as raízes do encarceramento, né? Então, são autores muito importantes para a gente dialogar. Dubois, Vacan, que é um cara branco, mas que dialoga muito bem sobre encarceramento também. E eu acho sempre importante chamar essas pessoas que estão debatendo, né, para o debate, chamar o nome dessas pessoas no nosso discurso, para a gente mostrar que há muito tempo está se falando sobre encarceramento. Talvez para nós esse debate está chegando agora e talvez para a gente esse debate parece algo novo. Mas há muitos anos as pessoas negras ou até mesmo intelectuais já vêm discutindo as relações muito íntimas entre escravidão, encarceramento, trabalho doméstico. Mas voltando para o texto. Então, a Davis observa que há uma relação de condição análoga à escravidão no trabalho doméstico e uma relação ainda com a exploração sexual das mulheres negras. Então, lembram que a gente debateu em todos os capítulos até o momento que as mulheres negras nunca podiam participar dos espaços públicos e de direitos políticos porque elas estavam na cozinha, elas estavam nos fogões, enquanto que os homens estavam lutando pelos direitos civis, tinha a participação de homens negros, e algumas mulheres brancas começaram a construir esse espaço, e daí vem o movimento sufragista, como um processo em surgimento. Pois bem, as mulheres negras aqui voltam a apresentar uma nova questão, uma velha questão que já estava presente na escravidão e que continua sendo perpetuada no processo agora de de um novo horizonte, a chamada emancipação e libertação negra, que não se deu na prática, né? Então, uma ideia de falsa abolição também está estabelecida aqui. Essas mulheres, elas eram constantemente assediadas pelos seus patrões, né? Pelos chamados... Não era mais a figura do senhor, né, de engenho, o proprietário, enfim, dessa pessoa enquanto escrava. Mas essa mulher, ela não tinha direitos, né? Ela só tinha deveres. E quando elas
se sentiam insultadas e pediam até mesmo ajuda dos seus companheiros, dos seus pais, enfim, da figura de um homem, esse homem negro, ele não era validado, né, nesse seu protesto. Muito pelo contrário, constantemente ele era punido. Então, tem um caso muito interessante que a Devi cita, de um cara que ele vai questionar, né, por que essa companheira tá sendo, enfim, assediada e tudo mais, e ele é punido tendo que pagar $25. Então, isso é o mais simples, assim, né, do absurdo que acontecia. Porque constantemente eles eram encarcerados mesmo. Então, o que estava dado como alternativa para essa população? O cárcere para essa mulher negra, né? O cárcere ou a violência, porque se elas não... E as duas coisas eram violência, né? Mas elas tinham que escolher entre a violência sexual ou a condição ali análoga à escravidão de trabalho. Porque toda vez que ela tentasse contrapor o que estava colocado, elas eram constantemente criticadas e até mesmo punidas dentro de um modelo já institucionalizado, que era a escravidão, ali nos anos 90, né? Enfim, 1890. Então, a Davis, ela mostra, assim, que muitas das negações e das violações de direitos humanos já estavam presentes nesse processo. E aí a gente já observa o surgimento da prisão. A gente tem aqui, eu gosto sempre de mostrar como é que surge no Brasil, né? No Brasil, lembrem-se, a escravidão também se dá com bases num processo racializado, que é a partir do que a gente chama de lei da vadiagem, que institucionaliza, né, que as pessoas negras agora já foram, em tese, libertas e que agora elas podem, né, abrir suas porteiras e ir embora das fazendas e procurarem um emprego, quando na verdade não foi dado nenhum tipo de condição material para que essas pessoas de fato fossem integradas numa sociedade de classes. Então, o que a gente tem? A gente tem essa população indo para os lugares que hoje são considerados periféricos, e a gente tem ainda todo um aparato do Estado que já estava estabelecido ali para punir, linchar esses homens, principalmente homens negros, de cor retinta, que fossem encontrados por aí, sem carteira assinada, sem documento e sem endereço fixo. Mas qual endereço fixo uma pessoa que acabou de sair de uma fazenda que ela era escravizada vai ter? Então, é tudo muito articulado. Então, a gente observa que a prisão no Brasil, ela tem uma cor negra, e nos Estados Unidos ela também é racializada. Né? E a gente, não vou falar todos os países, mas a gente tem aí diversos países que ocupam o ranking hoje, que demonstra claramente para nós que a situação das mulheres negras durante o processo de inserção dentro do que a gente chama de sociedade de classes, enfim, mundo do trabalho, não foi nada tranquila, né? Foi por processos de muita violência, assim. Uma coisa que fica muito claro também no capítulo da Davis é mostrando quais eram as condições as quais pessoas que eram encarceradas passavam. Então, a tortura já era uma coisa também utilizada desde o seu fundamento, né? Desde a sua fundação e Constituição. Tanto que em 1883 aconteceu uma convenção de pessoas negras do estado do Texas, e a convenção, e em 1890 aconteceu uma convenção da Fundação da Liga Afro-Americana denunciando veemente esses processos de tortura que aconteciam dentro da prisão. E a gente vê que a mão de obra carcerária era algo muito lucrativo, né? Tanto que Du Bois, ali na página 99, ele vai dizer... Não, página 97, ele identifica que pessoas negras têm sido detidas em resposta à menor provocação e sentenciadas a longas penas ou multas, sendo obrigadas a trabalhá-las para pagá-las. Então, a gente vê que as coisas estão muito articuladas. A gente tem aqui ainda uma citação também do Du Bois, que vai falar: eu andava nos bondes ou nos trens com as crianças brancas. Podia sentar onde quisesse, na frente ou atrás. Se um homem branco perguntasse a outro branco: o que esta preta está fazendo aqui? E a resposta fosse: ela cuida daquelas brancas que estão na frente dela. Imediatamente se fazia silêncio da paz. Tudo estava bem.
contanto que eu estivesse na parte do bonde reservado aos brancos ou no vagão do trem dos brancos como uma serviçal, uma escrava. Mas caso eu não me apresentasse como uma serviçal, para não ter nenhuma criança negra comigo, eu era imediatamente mandada para os brancos de pessoas, chamada por eles de pessoas pretas, e encaminhada para o vagão de pessoas de cor. Então, a gente observa que, mais uma vez, esses conjuntos de leis que institucionalizavam a segregação racial não se deu do acaso. Né? Não foi um processo de, em determinado dia, um grupo de pessoas brancas determinaram que o apartheid seria uma situação agora possível. Então, existe uma construção, existe todo um contexto que potencializa esse tipo de violência em relação às pessoas negras. Da mesma maneira como no Brasil a gente observa, né? O encarceramento não está se dando da forma como está se dando, ao ponto de a gente ser hoje o terceiro país que mais encarcera no mundo. A gente passou, né? O ranking, a gente era 4º lugar, até 3 anos atrás, a gente simplesmente agora ocupa o 3º lugar. Não sei, a gente agora acho que, pelo nível que o Brasil está chegando de encarceramento, daqui a pouco a gente está disputando com os Estados Unidos o 1º lugar. E até quando? Sabe? Até quando a gente vai continuar fingindo que o encarceramento é um problema somente da questão da lei de drogas, né? Porque muita gente acha que o encarceramento, a população de maneira geral acredita que o encarceramento é uma solução. E no livro Estarão as Prisões Obsoletas, a Davis mostra que não é. Inclusive, ela aponta alternativas dentro de um processo educacional para que a gente construa outras alternativas antipunitivistas como resposta a esse encarceramento em massa. Ou esse encarceramento que, enfim, atinge massivamente a população negra. E é muito interessante falar que, apesar da instituição cárcere ser uma instituição majoritariamente masculina, ou masculinizada, se a gente quiser dizer assim, ela tem sido muito feminilizada. Então, a gente teve aí, entre 2016 e 2018, um aumento de 68% de mulheres negras, de mulheres encarceradas, e 2/3 delas eram negras. Então, pensar que do conjunto de pessoas, de mulheres negras encarceradas hoje, 2/3 delas são negras, é um número muito alto. E nos faz pensar qual é a relação que a gente tem hoje, quais são, né, os desafios que estão colocados para nós hoje, enquanto antirracistas, nesse processo de luta contra o cárcere. Então, está mais do que colocado que não dá para ser uma feminista antirracista e acreditar que a penalização e o encarceramento é uma solução. A gente sabe que as contradições elas estão presentes e não é muito fácil encontrar alternativa também quando, por exemplo, uma mulher é violentada. Então, a Davis sempre fala, né? Uma vez eu estava num evento da Coalizão Negra por Direitos lá em São Paulo, enfim, numa ocupação. E exatamente naquela noite tinha acontecido uma violência contra a mulher numa ocupação, onde a gente acredita que estamos entre camaradas, homens e mulheres que lutam pelo mesmo ideal do direito à moradia. No entanto, a gente sabe que essas mesmas pessoas elas estão também inseridas nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que prega o patriarcado, que prega a superioridade do homem sobre a mulher e o direito à exploração do corpo do outro, né? Enfim. E aí a gente tem o controle também, né? E aí a gente tem ali uma situação em que eu não, né? Mas o grupo lá responsável teve que chamar a polícia, assim, para lidar com a situação da violência que a mulher sofreu. Mas a gente ficou debatendo muito, assim, durante o dia. Tá, mas a gente vai continuar até quando chamando a polícia? Porque a gente sabe que a polícia não resolve nosso problema. Se resolvesse, a gente não passaria os problemas que a gente passa com a polícia. Então, a gente vai continuar chamando a polícia para resolver o problema da violência contra a mulher? A gente tem visto que as denúncias de mulheres negras, apesar de o mapa da violência mostrar, né, que para as mulheres brancas o número de violência doméstica foi caindo durante os últimos anos, mas o de mulheres negras aumentou, isso mostra que essas denúncias de mulheres negras não são validadas quando elas vão registrar na delegacia. Isso é só um ponto, porque se eu fosse do direito, conseguiria, com certeza, enunciar e enumerar uma série de outras questões que devem aparecer lá nos processos, quando essas mulheres decidem, de fato, né, entrar com uma medida protetiva. Mas eu conheço muita gente próxima a mim, né, eu tenho, não sei porquê, mas eu tenho uma relação, quer dizer, eu sei, né, porque a sociedade é violenta, mas eu convivo com muitas mulheres que passaram um processo de violência e que tiveram que aderir à medida protetiva. E o que eu presenciei foram mulheres sendo mais violentadas durante esse processo de medida protetiva, porque a impressão que eu tenho é que demora tanto para sair a medida protetiva que esse cara, ele simplesmente vai lá e mata.
Então, a gente passa de um processo agora de violência física para o feminicídio, né? Que é, enfim, o fim total da vida dessa mulher. É a incompatibilidade da dignidade real da vida dessa mulher. E essa dignidade, gente, que está sendo violada, ela não está sendo violada simplesmente porque o homem ele é surtado e ele simplesmente vai lá e mata essa mulher. Então, a gente precisa também discutir saúde mental, né? E entender, principalmente, a ideia de despatologização, né? Essa ideia de que, não sei quem fez isso porque ele é um louco. Porque ele é louco por você, porque ele é passional. Então, essa ideia de um amor passional que é concebida para os homens quando eles fazem determinado tipo de violência contra mulheres também é uma coisa que tem que ser repensada e tem que ser debatida de forma muito profunda na sociedade. Porque não é nada raro a gente ver esse tipo de discurso. Alguém foi violento contra uma pessoa negra. Mas é um louco. Mas o que é a loucura, no final das contas, né? Precisa debater o que é a loucura. Então, a loucura é um estereótipo que eu atribuo para determinadas questões, né? Porque uma pessoa negra que é encontrada com fuzis, que é encontrada com objetos que são considerados ilícitos, que ela deveria estar portando, ela não é considerada louca. Ela é presa, ela é encarcerada. Então, porque para alguns crimes há uma relação direta entre a loucura e o cárcere, né? E a ideia de crime, e para outros não. Du Bois novamente, é um cara que vai mostrar isso. E ele vai beber muito das teorias de um cara chamado Lombroso, que criou a ideia de uma antropologia criminal, né? Que esse cara, ele viajava nas ideias e ele, enfim, italiano, ele acreditava que existia uma relação direta entre os traços de uma pessoa. Então, identificou lá que pessoas negras, pessoas com traços, né, considerados negroides, tendiam a ter determinadas doenças, chega um determinado momento, doenças mentais, e chega um determinado momento que ele justifica isso para mostrar a presença dessas pessoas na vida do crime. E aí, um cara aqui no Brasil chamado Nina Rodrigues vai usar as teorias desse cara, que é o Lombroso, para justificar a presença dessas pessoas também do crime no Brasil, né? E para justificar, inclusive, o encarceramento e a escravidão. Então, você vê que essas teorias, elas acontecem em lugares totalmente diferentes, muitas vezes com contextos diferentes, mas elas são usadas ainda assim de maneira racializada. E é por isso que não dá para, em pleno século XXI, no ano de 2021, a gente dizer, né, que raça não é uma categoria importante para a gente estudar. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Jacques Mick, que ele sempre fala: é um desperdício que o Brasil faz com as categorias de pesquisa, porque, no mínimo, se o capitalismo fosse mais inteligente, as pessoas estariam melhor inseridas nessa sociedade de classes. Porque deixar as pessoas negras numa condição em que elas não têm emprego, que elas passam fome, sendo que, na verdade, tudo que a gente tem na cadeia produtiva demonstra que essas pessoas poderiam muito bem estar inseridas dentro desse processo, inclusive de lucratividade, para o próprio capitalista, só mostra que o capitalista não é racional, assim, né? Não há uma racionalidade colocada nesse processo. Mas existe outros tipos de racionalidades que são colocadas para justificar a racialização no momento de superexplorar e no momento também de discriminar. Então, seguindo, né, nesse processo, a Deise vai falar ainda sobre a relação entre o abuso sexual e o trabalho doméstico, e eu queria voltar para fazer uma breve relação com Bell Hooks, né? Bell Hooks, no livro dela, Tudo sobre o Amor, ela vai falar, e ela vai citar muito esse livro da Davis também, onde ela vai dizer que, olha só, a gente está aí com certas dúvidas de como é que a gente se une para fazer as lutas, como é que a gente se une para se identificar enquanto pessoas que se amam, pessoas negras que se reconhecem. Mas a gente precisa voltar lá na escravidão. Lembrando que Bell Hooks também está falando dos Estados Unidos, né? Então, é por isso que a relação dela com Davis faz muito sentido quando ela usa os dados. E ela fala assim, quando a gente pega os registros de nascimentos que são feitos logo depois de uma criança, né, que foi gerada a partir do estupro, né, de uma mulher negra com um senhor branco, a gente tem aqui uma coisa que a gente precisa considerar, que é quem vai ter a tutela sobre essa criança. Ou ainda,
no caso de crianças que são geradas do homem e da mulher negra, que estão trabalhando naquele trabalho agrícola ali, e que eles não tinham também total direito sobre essa criança, porque essa criança já era colocada agora na condição de escravizada. Então, essa noção de família que a gente tem é uma noção de família que é muito de agora. Porque para as pessoas negras no processo de escravidão, a família não era uma possibilidade. Família preta não era uma possibilidade. Relacionamento entre pessoas negras não era uma coisa como uma possibilidade de afeto, de reconstrução. O que estava colocado ali era um processo total de subordinação a um senhor. Tanto é que a gente identifica que quando esses homens negros eles vão tentar reivindicar qualquer direito, o que acontece com eles? Eles são penalizados. Então, eles são chicoteados, ou eles são punidos. E aqui, em 1890, depois da escravidão já ter sido finalmente abolida, a gente tem ainda esses homens negros indo para onde? No cárcere, quando não mutados. Então, a gente vê que esse processo de desligamento entre homem e mulher negra é uma coisa que não vem acontecendo hoje. Então, debater, e eu vou voltar ao tema que a Gabi trouxe no último encontro, né, sobre a solidão da mulher negra. Então, debater sobre a solidão da mulher negra é uma coisa muito mais profunda. É uma coisa que demanda a gente tentar entender como foi que os processos históricos nos trouxeram até aqui. Como foi que a gente se separou dessa forma? Por que a gente tem tanta dificuldade de se unir para fazer a nossa luta acontecer? Por que é muito mais fácil, inclusive, para nós encararmos essa luta em espaços onde a gente não tem que encarar, onde a gente não tem que lidar com o conflito das diversas ideologias de pensamento, do que necessariamente estar juntos e encarar diferente, né? Esse problema que é um problema que não é nosso, mas que está na nossa realidade. E, inclusive, fazer com que isso seja algo potencializado para que as pessoas brancas que assumiram esse compromisso de lutar contra o racismo, que é uma coisa que foi fundada por elas mesmas, né, pelos seus antepassados e não pelos nossos antepassados, para que a gente consiga avançar juntos. Porque, novamente, esse é um livro que não cita nenhuma palavra interseccionalidade, mas ele o tempo inteiro está pautando interseccionalidade, está mostrando o quanto que as pautas elas estão intercruzadas e quanto que elas estão relacionadas e por que somente a luta coletiva é que vai conseguir entregar para nós o resultado que a gente tanto espera, né? Então, a Davis ela encerra dizendo que após longas décadas de emancipação, os sinais de liberdade ainda eram sombras vagas e distantes e era preciso forçar os olhos para vislumbrá-las. Então, a gente está aqui falando de 1890, 25 anos depois do processo de escravidão, que é uma coisa totalmente compreensível, né? Porque se a gente pega o Brasil, que já se passaram aí tantos anos de abolição da escravatura, e a gente identifica o tempo inteiro trabalhos análogos à escravidão, e não satisfeitos, os capitalistas estão criando reformulações de legislações para fazer com que a escravidão seja uma coisa agora legislada, seja uma coisa agora novamente legalizada, porque você colocar o trabalhador sobre as condições que a reforma trabalhista está colocando, novamente está reafirmando que a nossa vida não vale nada, né? E é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Por que o capitalismo, ele, o tempo inteiro, o interesse dele é tornar a nossa vida menos produtiva, é tornar a nossa vida com menos condições de dignidade. E para as pessoas negras, que a humanização nunca foi um direito, que o processo de garantia básica de direitos nunca foi uma possibilidade, isso se coloca mais uma vez como uma possibilidade de resistência nas lutas históricas, assim. Então, construir uma luta antirracista é reconhecer tudo isso. Você vê que o tempo inteiro aqui eu falei de diversas questões, né? E as questões estavam o tempo inteiro entrelaçadas, gênero, raça e classe. É por isso que o nome do livro é, como diz o Marcos, que não está aqui hoje, por isso que o nome do livro é Mulheres, Raça e Classe, né? Não é só mulheres, porque senão a gente falaria só da questão de gênero. Não, as questões estão muito interligadas. Eu acho que é isso. Temos 20 minutos para o debate. Obrigada, Delza. Todo mundo que tiver reflexão, pergunta, pode ligar o microfone e mandar aqui no chat que eu posso ler para a Delza. Delza tem uma pergunta.
Eu queria saber, quando tu falou aqui no racismo no Brasil, que eu vi que no começo dos movimentos negros, eles estavam sempre também associados a algum... eles eram... tinha sempre a religião junto, né? Tinha sempre o processo, né? Protestante, até o Malcolm aí, né? E a nação islã. Aqui no Brasil, a origem, né, dessa... de buscar o apoio dessa mistura entre religião e processo anti-escravidão também teve origem nessas religiões, porque me parece que é diferente um pouco o processo no Brasil, né? É diferente, e tu me fez uma pergunta que eu não tenho uma resposta fechada. Eu comecei, inclusive, a me questionar muito sobre isso nesse final de semana, conversando com um amigo que estuda Oriente, né? Ele é louco, assim, para entender os conflitos internacionais, principalmente ali naquele campo ali onde está rolando a treta do Talibã. E a gente estava debatendo o quanto que a esquerda, por um determinado momento do Brasil, e aí não é sobre a tua pergunta, mas falando já de uma construção de esquerda, né? A gente tem, por exemplo, as SEBs, a gente tem diversos movimentos, não somente no Brasil, mas até no mundo, né? Começa com um grupo judaico, onde se começa todo o processo de lutas por libertação. Mas isso vai se desvinculando, e a gente estava se perguntando se isso tem a ver com o processo de discussão acadêmica. O que aconteceu que, até mesmo dentro dos próprios espaços de luta de militância, é pouco admissível, para não falar outra coisa, que uma pessoa ela esteja dentro de uma instituição considerada, sei lá, cristã, considerada dentro de um modelo que não o modelo dito revolucionário, e esteja contribuindo com essa luta. Então, de onde começa esse processo de estigmatização? Como é que se deu a luta no Brasil? E por que essas próprias instituições, que em um determinado momento elas contribuíram tanto para a luta contra a ditadura militar, como, por exemplo, parte da Igreja Católica, que hoje já praticamente é inexistente, né, que é a Teologia da Libertação, é um grupo totalmente sufocado dentro da igreja, então ele não tem força mais. Mas por um bom tempo ele teve. E foram grupos que foram muito importantes para a gente conquistar uma série de direitos que a gente tem hoje. A formulação do SUS foi feita muito também por essas pessoas. Mas eu acredito que dá para pensar essa tua pergunta pelo viés do seguinte, né? Quando fala do Martin Luther King, da relação, né? Porque, enfim, ele era pastor. E aqui no Brasil a gente tem processos bastante diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, uma catequização indígena que é totalmente forçada pela Igreja Católica. Então, acho que é totalmente admissível e compreensível a gente compreender por que a Igreja não assume um papel de emancipação, né? de proposta de emancipação. Porque, muito pelo contrário, ela estava na via contrária ali, né? Ela estava na via de propor ainda o processo de catequização dessas pessoas, inclusive de justificação dessa escravidão. E essas pessoas que estão nesse momento, inclusive, que assumiam outra religiosidade, que não a cristã católica, né, porque o protestantismo ainda está iniciando, né? Então a gente tem mesmo a Igreja Católica ali, que não eram católicos, precisaram por muito tempo assumir o sincretismo religioso como uma maneira de conseguir minimamente manter a sua fé, né, dentro das religiões de matriz africana. Então eu acho que, com certeza, essas são algumas das hipóteses que eu acredito talvez serem confirmadas numa pesquisa que eu estou fazendo, assim, mas é uma pesquisa informal, que eu estou tentando levantar dados para tentar entender, né? Porque na condição de alguém que se considera cristã e que não consigo ver incompatibilidade entre um cristianismo e a luta por libertação da população negra, por que a igreja se resiste tanto e por que os movimentos resistem tanto a essa articulação que eu acredito que poderiam caminhar juntas? Eu tenho apostado no ecumenismo como uma resposta. Eu acredito que o ecumenismo entregaria mais possibilidades de diálogos, porque não partiria somente de um viés cristão, mas ouviria outras religiões e conseguiria minimamente fazer concessões para conseguir identificar um caminho comum. Porque identificar a população hoje e não reconhecer que ela é religiosa, eu acho que é um erro grave da esquerda, sabe? Não compreender que a população, principalmente negra, hoje está dentro das piores igrejas que a gente tem, das igrejas do Zé de Macedo, sabe? E aí não vai dialogar com essas pessoas porque elas são cristãs pentecostais?
eu acho que a gente não pode desistir dessas pessoas. Agora, como que a gente faz essa luta e como é que a gente constrói esse processo de diálogo, eu acho que é uma coisa que vai ter que ser enfrentado pelas igrejas que se dizem antirracistas, pelos movimentos cristãos que se dizem antirracistas. Daí eu já não acho que é um compromisso daquele que está lá na ponta sofrendo. Eu acho que é um compromisso daquele que identificou o erro histórico da sua congregação, né? Então, se uma igreja entende que, por muito tempo, as suas lideranças errou, justificando muito da catequização, esse é o momento dela se juntar com as vozes. Então, a gente tem, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL e que faz um trabalho belíssimo, assim, né? De trabalho de denunciar as injustiças do próprio sistema capitalista. E não essas injustiças assim, a injustiça que o mundo produziu. Quem é o mundo? Que mundo é esse, né? O capitalismo. Então, vamos falar os nomes. Então, estou falando dessas figuras. Padre Júlio Lancelotti, são nomes que eu acredito que são aliados nesse processo, né? Então, essas pessoas são pessoas que eu boto fé que são aliadas. Agora, pessoas que se dizem aliadas, mas que também não têm coragem suficiente para bater na sua própria instituição, aí eu acho que a gente volta para a estaca zero do que a gente já enfrenta nos movimentos sociais. Eu acho que a gente não precisa também de mais uma trincheira de luta que talvez não produza fruto, sabe? Mas eu acredito muito na potência, assim, das pessoas que estão dispostas a assumir um compromisso antirracista e, de alguma maneira, fazerem essa autocrítica. E eu acho que não dá, no momento, principalmente na conjuntura que a gente está vivenciando hoje, para ignorar as contradições da vida em sociedade capitalista, gente. É o tempo inteiro a contradição. A gente está aqui pautando uma coisa, mas o consumismo faz parte da nossa realidade e a gente tem que ficar o tempo inteiro se repensando para não dizer sim para ele o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro tentando materializar as coisas, mas a vida é insustentável a partir somente da materialidade. A gente precisa muitas vezes de respostas transcendentais e é por isso que as pessoas buscam tanta religião. E acho que os pensadores da sociologia são os melhores para falar disso, sabe? Porque, por exemplo, Durkheim, ele pensava muito... Durkheim, Weber, Marx menos, né? Mas Weber, Durkheim, eles estavam interessados em entender por que a galera queria tanto uma religião. A religião, ela existe porque ela cumpre uma função. E antes de dizer que ela é alienadora, vamos tentar entender o que ela entrega para essas pessoas. Para a gente conseguir propor uma alternativa, então. Então, eu acho que é isso. Não dá para fugir do que a gente tem. Mas eu não saberia te dar uma resposta exata sobre a pergunta que tu fez. Eu também não elaborei sobre isso ainda. Obrigada, Delsa. Pode falar, Stephanie. Eu vou tentar falar e finalizar, tá? Eu tenho um amigo, ele foi meu aluno de português lá nos Estados Unidos, e ele formou em artes, né? Ele estudou esporte, porque lá não tem curso, né? É um negócio meio bagunçado. E aí ele estudou esportes e escravidão. E a relação da história do povo negro com os esportes, né? E aí depois ele foi estudar direito e ele estudou direito da população negra. O pai, a mãe dele, ele vem de uma família de ativistas, ele é um homem negro e tal. E eu não sou nada, né? Mas a gente sempre debatia muito. Eu só era professora, né? Isso eu já achava que eu tinha alguma fala sobre alguma coisa. Mas teve várias coisas que eu percebi nesses anos de relação que a gente tem, né? De amigo, de estudioso, que tem um pouco a ver com o que a Jaqueline falou, que a nossa história impacta várias coisas, né? Por exemplo, o que a Delsa estava falando agora, na verdade. Por exemplo, o fato da proibição de alguns instrumentos musicais lá nos Estados Unidos. Por exemplo, hoje a gente tem muitos ritmos que são criações da população afro-brasileira, que tem tambor, por exemplo. E lá teve, né, eles não puderam dar essa continuidade à cultura. Do mesmo lado que lá, por exemplo, por causa do apartheid, de certa forma, eles conseguiram manter mais registros históricos, né, dos seus antepassados, né, então, saber, por exemplo, de que país de África que a população veio, né,
você conseguir identificar regiões, e no Brasil a gente tem menos dados em relação a isso, né? Houve políticas governamentais muito fortes, né? Que a Delza estava falando, com os indígenas, com a população afro-brasileira, por exemplo. Eu nasci numa cidade no sul de Minas, né? Uma região que era muito forte, plantação de café, leite, né? Até hoje, que chama Muzambinho. E a cidade do lado é Moçambo. E não tem registro nenhum das populações que moraram lá. Eu sou a primeira mulher branca da família da minha mãe. E a gente não sabe nada. Mas do lado do meu pai, que foram os europeus que vieram, né, com financiamento do governo para embranquecer a população, aí você sabe, vieram da Itália, vieram da Alemanha, você consegue recuperar documento, consegue, mas das outras populações, tem muitas palavras no mineiro, por exemplo, que são claramente, obviamente, africanas, né, de línguas africanas ou de línguas indígenas, e você não tem registro nenhum disso, assim, né? Então, a Jaqueline falou sobre, ela perguntou mesmo, sobre a relação com a religião. Eu acho que, por exemplo, às vezes a gente olha a história dos Estados Unidos e fala, teve apartheid, nossa, aí assiste aqueles filmes, né, tipo Histórias Cruzadas, e não consegue reconhecer a própria violência, né, da nossa história, que sempre foi mais velada, sempre foi mais sutil, de, povo miscigenado, tipo, muitas coisas que eu não reconheci até hoje, acho que eu tenho um longo caminho para reconhecer, mas eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, mas era mais ou menos nesse sentido, assim, de como essa história impacta tudo até hoje, né? E sempre que a gente fala em dívida histórica no Brasil, a direita pira, né? Porque eles falam, como assim? Dívida do quê? Né? Não tem nada para pagar, eu não fiz nada com ninguém, então é uma dificuldade, assim, absurda de reconhecer a nossa própria história, né? As coisas que estão declaradas. Mas é isso que eu quero falar, desculpa, não, André. Tranquilo. Tem mais alguma pergunta, Gabi? Para eu já responder junto? Eu tenho uma pergunta depois. Tá, mas já faz que daí eu respondo tudo de uma vez, que falta 8 minutos para encerrar. Na verdade, eram duas coisas. A primeira é sobre a questão dos falsos aliados, né? Você estava falando sobre religião e tudo mais. Eu também não me considero cristã, na verdade, eu não consigo ficar me denominando muito. Eu ainda estou aprendendo bastante e, como conversei contigo durante a semana, estou mergulhando muito naquilo que eu realmente me vejo, né? Então, enfim, eu estou mais aberta para aquilo que eu me sinto confortável, mais espiritualidade do que religiosidade. Mas, infelizmente, ano passado, na igreja que eu congregava, que era cristã, com todos os movimentos, né, antirracistas nos Estados Unidos, né, depois da morte de George Floyd e tudo mais, eu prontamente sempre deixei claro aquilo que eu lutava. E acho que não precisava tanto deixar claro assim, porque já diz muito, né, quem eu sou, a minha família e tudo, e era óbvio que eu ia falar sobre, e eu fui rechaçada dentro da igreja. E foi muito difícil, porque é justamente isso. O que a religião ela te oferece? Para mim é conforto, para mim é paz. E eu não tive paz onde eu estava tentando encontrar paz. Porque eu não compactuava logicamente com aquilo que tinha acontecido, né? Podia ser meu pai, podia ser alguém que eu amo, podia ser eu, sabe? Tipo, é Estados Unidos, mas acontece aqui todos os dias. Então, era óbvio que eu ia me movimentar, falar. Foi uma coisa sutil, mas que eu percebi que era comigo, só eu tinha falado, então só podia ser comigo. E aí, enfim, infelizmente, o líder, né, da célula, da comunhão que eu fazia parte, era um menino preto, e eu tentei explicar para ele tantas coisas, mas não consegui. Então, não só por ele, mas para que ele pudesse repassar isso para outras pessoas, né, até pelo cargo que ele tinha ali dentro. Então, foi muito triste, eu me afastei, eu saí, logicamente, eu nunca queria ficar num lugar que eu não era aceita, ou que a luta antirracista não era aceita. Inclusive, meses depois, o líder dessa igreja fez um comentário racista sobre cotas, então, assim,
dei graças que eu não estava mais ali, porque realmente mostrou quem eles são, sabe? Mas eu digo no quesito de falso aliado, porque o discurso era assim: eu não apoio, eu não sou racista, eu não apoio o racismo, mas eu também não acho que esse movimento esteja certo e tudo mais, sabe? Então, infelizmente, tive que lidar com essa situação para reconhecer que aquela pessoa era um falso aliado, mas eu acho que isso é muito interessante, porque tu vem colocando isso em vários encontros, né? Tipo, tal pessoa ajudou na luta, por exemplo, do sufragismo, sabe? Tudo. Mas até que ponto eles são aliados de verdade, né? Até que ponto realmente eles entendem a nossa história e até que ponto eles até podem falar por nós, né? Então, acho isso muito interessante. E outra coisa também que acho que tem a ver com o que a Stephanie falou e tem a ver também com o próprio capítulo é essa separação, né? Entre a gente com a gente mesmo, né? Uma pessoa preta com a pessoa preta. Meu pai também é de Minas, do interior de Minas, e a minha tataravó foi escrava, e eu só sei disso porque meu avô sempre fez questão de contar isso pra gente, contar a nossa história, contar, mostrar assim os mínimos registros possíveis, mas eu me considero nesse sentido privilegiada, porque realmente o que a Stephanie falou é verdade. O Brasil fez questão de apagar a nossa história, né? É tudo muito bem mecanizado, não é uma coisa, queimou, sabe, aleatória, não é assim. Então, é triste porque eu sei que isso daí é um privilégio meu, de ter visto uma foto, de saber quem foi meu tataravô, minha tataravó, sabe? E eu sei que isso não acontece, e realmente causa o que a gente vê hoje em dia, essa solidão nossa de não se reconhecer no outro, de não saber de onde a gente veio. Então, era sobre essas duas coisas que eu estava querendo refletir. Muito bom, gente. Acho que é só essas questões, né? Essas três. Vou tentar responder rapidinho, em 4 minutos. Começando pela Stephanie, agradecer então o comentário da Stephanie. Sim, Stephanie, muito do que a gente tem, a Lélia Gonzalez é muito boa, né, para mostrar essa relação entre as nossas palavras, chamado português, né? Então, essas palavras que estão no nosso vocabulário, não só ela, mas várias outras autoras, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, sempre tentou mostrar o quanto que esse apagamento sistemático da nossa história negra, o chamado epistemicídio, né? Que tenta o tempo inteiro mostrar para nós que a gente não tem história. Né? Então, a gente fica à mercê do que contam para nós. E nunca se preocupar em contar a verdade, né? Muito pelo contrário. A tentativa sistemática sempre foi de nos contar uma versão que fazia sentido somente para o que era interessante para a ideologia dominante do momento. Então, se é interessante para a ideologia dominante da época apagar o nosso nome, vai apagar o nome. E é muito louco essa coisa da linguagem, porque a linguagem ela não é só um discurso. Aliás, o discurso nunca é só um discurso, né? Se engana quem pensa que eu falo alguma coisa e eu não estou botando nenhuma ideologia nas minhas palavras. Né? Então, é muito preocupante ver como, desde quando tiraram, né, forçadamente as pessoas de África e trouxeram elas para cá nos navios negreiros, apagaram o nome dessas pessoas, mudaram o nome delas. E aí foi muito pela violência simbólica da igreja, assim, né? Então, por meio de um suposto novo batismo. Então, acho que isso responde muito para a Jaqueline, o porquê que as nossas construções de construções de aliado com a religião no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. Não que eu também tenha muita convicção de como é que se deu nos Estados Unidos. Não sei até que ponto Martin Luther King encontrava seus aliados lá, sabe? Acho que é uma coisa a se investigar, assim. Porque muitas vezes a gente tem pessoas específicas atuando ali juntamente, né? Não necessariamente as religiões, mas eu tendo a pensar sempre pelo viés daquilo que eu conheço, né? E o que eu conheço do Brasil é a religião o tempo inteiro atuando em favor das classes dominantes, nunca é pensando na população. Existia um período histórico, principalmente o período da ditadura militar, que muitos grupos religiosos se juntaram e tentaram reconstruir um pouco dessa história, né? A partir da construção ali na luta contra a ditadura militar, as SEBs, que hoje, né, nem existem mais, acabou as SEBs. Pastoral da Juventude não existe mais. Eu queria ser da Pastoral da Juventude, mas não dá, porque não tem em Santa Catarina, sabe? Só tem lá no Oeste. Eu não vou morar no Oeste para poder ser da Pastoral da Juventude. Então, acaba que eu não me integro mais em grupo nenhum. E aí, isso já conversando um pouco com a questão da Gabi, né? Que ela traz
de falsos aliados. Eu acho que essas pessoas nunca nem sequer se deram o trabalho de dizer que eram aliados. Não sei nem se eu chamo elas de falsos aliados. Eu chamo de falso aliado aquela galera que está com a gente o tempo inteiro. Mas na hora que tem que ir, não vai. Aquela galera consegue enganar a gente. Esse pessoal aí, pelo que eu tô entendendo, nunca nem se fizeram questão de enganar ninguém. Eles simplesmente nunca foram comprometidos com aquilo que eles pregam, que é o amor, a paz, não sei o quê, enfim, todos aqueles ideais que eles vendem como cristãos. Então, são pessoas que simplesmente debate a vida social a partir da Bíblia, né? Eu acho que por isso que o ecumenismo talvez seja uma possibilidade. Não tenho muita certeza também. Estou lendo muito sobre ecumenismo para ver como que ele se constrói no Brasil e como é que tem sido feitas as articulações entre igrejas, diversas religiões. Eu vejo que o ecumenismo hoje é a única ponta que está fazendo um debate interreligioso com as religiões de matriz africana, participando das marchas de intolerância contra a intolerância religiosa. Então, por isso eu tenho dado um crédito para ele. E aí eu vejo, por exemplo, aqui em Santa Catarina, em Floripa, a pessoa do Padre Wilson Grow, que é uma pessoa que inclusive é muitíssimo criticada dentro da Igreja Católica e colocada num lugar de marginalização dentro do clero por sempre colar com as pessoas de região de matriz africana, por estar nos espaços que nenhum cristão, enfim, autocentrado quer estar, sabe? Então, eu diria que um falso aliado é aquela pessoa que estabeleceu com a gente um compromisso e não cumpriu ele. Agora, uma pessoa que nunca nem sequer cumpriu, acho que tu tá totalmente correto de sair desse lugar. Tu não tem que estar num lugar que apaga a tua identidade de forma nenhuma. A gente já fica o tempo inteiro, né, construindo espaços que, mesmo se dizendo antirracistas, apagam a nossa identidade de alguma maneira ou de outra. Agora, imagina um lugar que não está fazendo a menor questão de debater isso. Acho que tu não tem que ficar. E aí tu traz outra questão do distanciamento, que dialoga de novo com o que a Stephanie trouxe. Esse apagamento é um apagamento sistemático, é uma ferramenta de dominação, tá? Não é uma coisa que aconteceu meramente por acaso. Os museus não estão sendo queimados por acaso, né? A nossa história não está sendo queimada, e principalmente enquanto mais o governo é autoritário e antidemocrático, a gente percebe que essas ferramentas elas são utilizadas, elas são reforçadas. Mas não nos esqueçamos que não é somente esse governo que fez questão de apagar a nossa história, né? A gente tem uma história de Brasil que sempre foi marcada pelo autoritarismo, por diversos discursos que, inclusive, andam lado a lado com a religião, e a religião enquanto Estado, né, enquanto parte do poder. Então, acho que a religião no Brasil ela tem dificuldade real de contribuir em qualquer luta antirracista, porque ela está junto com o Estado e ela está atuando com as mesmas ferramentas do Estado contra tudo aquilo que a gente está lutando. Então, como fazer esse enfrentamento? É uma coisa que está em aberto. A gente não tem respostas prontas. A gente tem alguns indícios, e eu respeito totalmente colegas que são teóricos também da academia, que não acreditam na possibilidade de qualquer iniciativa religiosa na luta emancipatória. Eu respeito, acho que é um posicionamento político. Eu só não parto disso porque eu me vejo parte integrante dos dois grupos. E eu quero tentar conciliar, né, nesses espaços onde eu estou, e que eu consigo minimamente encontrar uma relação saudável para existir também. É aquilo que tu falou, buscar paz, buscar minimamente conforto. Então, é isso. Acho que o debate fluiu bastante. Agradeço desde já a presença de todo mundo que estava presente. Agradeço novamente a Stephanie por ter aguentado aí 1 hora de tradução. Não esqueçam de preencher a lista de chamada ali no chat. Divulguem para as pessoas negras que vocês conhecem que precisam do livro Mulheres das Classes. Pode morar em outro estado, a gente está mandando. A gente mandou para São Paulo essa semana o livro. Então, não deixem de ler esse livro Mulheres das Classes, é muito, muito importante mesmo, tá? E vou esperar agora a Gabi fazer a finalização aí do espaço. Obrigada, Delza, mais uma vez por um encontro maravilhoso. Stephanie, também muito obrigada pelo teu trabalho. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Como a Delza falou, não esqueçam de preencher o formulário de presença. Acabei de mandar aqui também o formulário para doação do livro. Se você não está precisando, mande para aquela pessoa que está precisando, que é de baixa renda ou preta, que está precisando muito. E é isso, gente. Divulguem também o Clube de Leitura, que está sendo maravilhoso, de muito aprendizado, de verdade. Delza, tu não está aparecendo, senão eu faria um print aqui. Mas obrigada, gente. Boa noite. E a gente vai avisar vocês caso tenha troca de horário, viu? Para a próxima semana. Muito obrigada pela presença de todos. Ô, Gabi,
Fez o print? Não, vou fazer aqui. Obrigada, gente, de verdade. Obrigada aí a galera que participou hoje, nova. Voltem semana que vem. Caio, Fábia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, tchau.